Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de ensino religioso? A aula de hoje é referente à página 44 e 45 da apostila de ensino religioso, então acompanhe aí com a tia Andréa. E hoje nós estaremos estudando sobre um mar de emoções. A alegria era contagiante. Todos se sentiam contentes porque finalmente estavam saindo para a liberdade rumo à terra prometida de Canaã. A expectativa era muito grande. Todos se perguntavam como seria essa terra. Será que ainda estava como no tempo de Abraão, que era quem morava lá? Estavam felizes ao deixar finalmente o Egito e preocupados em organizar a caravana, pois era muita gente, aproximadamente 600 mil homens, sem contar mulheres, crianças e animais. Nem perceberam que de agora em diante não tinham mais casa nem abrigo para passar a noite. O que todos esperavam ansiosamente era a chegada à terra prometida. A caminhada havia começado animada, mas com o passar do tempo começaram a sentir o calor do sol. Porém, antes que o sol se tornasse mais forte, perceberam algo diferente. Uma nuvem grande começou a cobri-los e protegê-los. Deus estava na nuvem e deveriam segui-la, pois ela mostraria o caminho. Aliviados, perceberam que o sol estava se pondo e eles poderiam descansar de tão longa caminhada. Armaram as suas tendas e prepararam um lanche à noite. Quando o céu escureceu, a nuvem começou a brilhar. Todos ficaram muito admirados. Ela resplandecia de tal maneira que a chamaram de coluna de fogo. Deus continuava com seu povo, protegendo e guiando de dia e de noite através do deserto. Antes que o novo dia raiasse, o povo já estava em pé, pronto para continuar a caminhada. Eles viram a nuvem que os protegia mudar de direção, mas não era esse o caminho para Canaã. O que Deus estava pretendendo? Deus sabia que teriam que atravessar a terra dos filisteus e os israelitas recém-saídos da escravidão não estavam preparados para enfrentá-los. Se isso acontecesse, ficariam desanimados e voltariam para o Egito. Por isso, a caravana parecia estar avançando em direção errada. Durante todo o dia, o povo observava a nuvem para ver se ela mudaria o rumo. No final da tarde, a caravana se aproximou do Mar Vermelho e Moisés disse que passariam a noite ali. Novamente, armaram as suas tendas, sempre se perguntando como fariam para atravessar o mar. Onde estariam os barcos? Será que eles estariam na direção certa? De repente soou um grito de alarme. Uma grande nuvem de poeira se aproximava do acampamento. Eram muitos homens a cavalo e centenas de carruagens. Uma onda de medo se espalhou pelo acampamento. Seriam os egípcios? O que eles fariam nessa situação? Não poderiam voltar, pois à sua frente estava para o mar. E como eles conseguiriam escapar dessa situação? O povo procurou Moisés lamentando. Por que você nos tirou do Egito para morrermos nesse deserto, Moisés? Era melhor termos ficado lá. Moisés ficou triste com a pequena fé daquelas pessoas, mas ele tinha plena confiança de que Deus poderia tirá-los daquela situação. Mas como? Enquanto Moisés falava e acalmava o povo, algo incrível começou a acontecer. A coluna que os protegia avançou em direção aos egípcios que ainda continuavam em corrida rápida e se colocou como uma barreira entre eles e o povo de Deus, obrigando-os a parar, pois não enxergavam nada. À noite, a nuvem cobriu de treva os egípcios enquanto lançava uma cálida e reconfortante luz sobre o acampamento israelita. Quando Moisés orou a Deus para que os ajudasse, ele disse: "Por que você está pedindo para mim ajuda outra vez? Diga ao povo que marche." Moisés ordenou ao povo que marchasse. As pessoas correram para juntar seus filhos e seus pertences. Deus disse a Moisés que levantasse sua vara sobre o mar. Nesse momento, um vento muito forte começou a soprar, dividindo milagrosamente as águas do mar, que se ergueram como muros, formando um caminho seco no meio das águas.
Não sabemos quem foi a primeira pessoa corajosa que obedeceu à ordem, mas logo todos corriam apressadamente fugindo dos egípcios, enquanto Moisés continuava com a sua vara estendida sobre o mar. A coluna de nuvem ficou atrás dos israelitas para que não fossem vistos pelos egípcios. Aquela foi uma noite memorável. Quando o último grupo entrou no mar, a coluna de nuvem começou lentamente a acompanhar o povo. Os egípcios, que haviam dormido um sono muito pesado durante a noite, acordaram ouvindo o barulho de passos e vozes dos israelitas que fugiam. Rapidamente, o faraó ordenou que se preparassem para o ataque. Por causa da neblina muito forte, eles não conseguiram perceber que estavam entrando num caminho aberto no meio do mar e nem viram as muralhas de água ao seu redor. Quando o dia raiou e o último israelita atravessou o mar são e salvo, Moisés estendeu a vara sobre o mar e as águas começaram a voltar para o seu lugar. Nesse instante, a neblina que cercava os egípcios desapareceu. Eles puderam perceber que estavam no meio do mar e viram assombrados as grandes muralhas de água. Ficaram com muito medo e começaram a voltar, mas não dava mais tempo. As águas que estavam sendo mantidas como muralhas caíram, rolando pelo fundo do mar, e este se fechou, afogando os inimigos do povo de Deus. Então o sol da manhã começou a brilhar lá no alto da montanha, e as águas do mar, calmas e quietas, trouxeram um sentimento de alívio e felicidade para o povo de Deus. Gratos, observavam que todos estavam salvos, então louvaram a Deus com cânticos de alegria, fazendo uma grande festa. Na história do mundo, nunca antes Deus havia sido louvado por um coro tão grande, e pelo deserto afora se podia ouvir aquela música de alegria. E é isso aí, meus amores. Milhões de beijos para vocês e até a próxima aula. Até logo!